definição de função. Sejam x e y conjuntos não vazios. Uma função f do conjunto x no conjunto y é uma regra que associa a cada elemento x do conjunto x um único elemento y, denotado por f de x, do conjunto y. Em símbolos, escrevemos para todo x elemento do conjunto x, existe um único y, elemento do conjunto y, tal que esse y ele é obtido a partir do elemento x pela regra que define a função f. Exemplos. Consideremos conjuntos x e y, cujos elementos são x1, x2, x3, y1, y2. Vamos definir uma regra f entre os conjuntos x e y, representada pela associação mostrada nesse diagrama. Então aqui nós vemos que f de x1 é igual a y1, f de x2 é y2 e o f de x3 também é y2. Então nós vemos que cada elemento do conjunto x tem associado um elemento do conjunto y. E há um único elemento do conjunto y associado a cada x do conjunto x. Então, nesse caso, a f atua em x1, dando por resultado apenas o valor y1. A f atua em x2, dando por resultado apenas o elemento y2. E f de x3 nos dá também y2. Então, temos verificado a condição que define uma função. Então, f é uma função. Seja agora o seguinte caso. Nesse exemplo, nós vemos que a regra f leva x1 em dois valores distintos do conjunto y. Nesse caso, y1 e y2. Então, só pela análise desse elemento x1, nós vemos que essa regra f não é uma função. Porque
não está sendo verificado a condição que define uma função. Por quê? Porque existe um elemento do conjunto X tal que a f, atuando em x, nesse caso x1, nos dá dois elementos distintos do conjunto y. E nós vemos que, para que f seja uma função, todo elemento do conjunto x seja levado pela f num único elemento do conjunto y. Contudo, f de x1 é y1, f de x1 é y2, ou seja, x1 é levado pela f em dois elementos distintos do conjunto y. Logo, f não pode ser uma função. Seja agora x e y com os elementos x1, x2, y1, y2, e vamos definir uma regra f da seguinte forma. Aqui, nós temos que a f está definida em x1, sendo igual a y1. Contudo, nós vemos que não existe a f em x2, pois não foi definido. Então, aqui, nós temos que f não é uma função, pois, para que f seja uma função, é preciso que a f esteja definida em todo elemento do conjunto x. Para todo x, existe um y f de x. E a gente vê que, nesse caso, a f não está definida em x2. Então, não temos aqui o caso de uma função. Seja agora a regra f mostrada nesse diagrama aqui. Seja, f de x1 é y1, f de x2 y2. Aqui, nós vemos que f é função. Cada elemento do conjunto x tem associado um único elemento do conjunto y. Agora, vamos modificar esse exemplo aqui, considerando a seguinte regra f. Aqui, f é uma função. E nós vemos que
diferente desse exemplo aqui em cima, que não era uma função, o elemento y2 do conjunto y, nesse caso e nesse, ele não está associado a nenhum elemento do conjunto x. Contudo, nesse caso aqui, a definição de função está sendo verificada, pois todo elemento do conjunto x é levado pela f num único elemento do conjunto y. x1 é levado pela f no y1 e x2 é levado pela f no y1. Nesse exemplo aqui, a f associa a x1 e x2 elementos distintos. Em ambos os casos, tem-se verificado a definição de função. Agora, nesse exemplo aqui e esse aqui, a f aqui ela não é a função, pois não existe a f em x2. Nesse caso, a f é a função, pois foi definido quem é a f em x2. Em ambos esses exemplos, existe um elemento do conjunto y que não está associado a nenhum elemento do conjunto x. Aqui e aqui. Contudo, isso não determina se f é ou não função, pois a condição que aparece na definição é de que a f esteja definida em todos os elementos do conjunto x. Não precisa que os elementos do conjunto y estejam associados pela f a um elemento do conjunto x. Então a gente vê claramente aqui. Definimos então uma função do conjunto x no conjunto y como sendo uma regra que associa a cada elemento x do conjunto x um único elemento y do conjunto y. O conjunto x em cujos elementos a função f atua é dito o domínio da função f. O conjunto y, onde a função assume valores, é dito o contradomínio da função f. Temos também a imagem da f definido como sendo o conjunto dos elementos y do conjunto y, tal que o y está associado a um elemento x do conjunto x pela regra f. Seja então x e y conjuntos cujos elementos são x1, x2, x3, y1, y2, y3. Vamos considerar aqui uma regra f que define uma função. Por exemplo, a regra representada por esse diagrama aqui. Então aqui a gente tem, mais uma vez, f de x1, y1, f de x2, y2,
e a f de x3, y3, conforme nós verificamos dessa representação aqui. Olhando esse caso, nós vemos que a imagem da função f corresponde aos elementos de y que estão associados pela função f a algum elemento do conjunto x, ou seja, nesse caso, y1, y2 e y3. E, em particular, a imagem da f coincide com o contradomínio. Consideremos agora o seguinte exemplo. Aqui, a função f é tal que f de x1, y1, f de x2, y2 e f de x3 é y2 também. Então, nesse exemplo, a função f ela tem por imagem y1 e y2, porque são os únicos elementos do conjunto y que estão associados pela regra f a algum elemento do conjunto x. Contudo, o conjunto y aqui, que é o contradomínio da f, tem por elementos y1, y2 e y3. E nós vemos então, nesse caso, que a imagem da função ela não é igual ao contradomínio. Na verdade, aqui a imagem está contido em y e não é igual a y, porque o y3 não está na imagem, mas está no contradomínio. Então, o que nós vemos é que a imagem de uma função f é um subconjunto do contradomínio da f. Em alguns casos, a imagem pode coincidir com o contradomínio, mas isso não é uma obrigatoriedade que vem da definição de função. Observação. Por função real de valores reais, entende-se uma função f de um conjunto x a um conjunto y, tal que x e y são um subconjunto do conjunto dos números reais. Então aqui, como exemplo, seja a função f de R em R, cuja regra é determinada pela lei f de x igual a x2. Aqui, nesse exemplo, domínio da f, onde a gente vê aqui especificado, é o conjunto dos reais. Então, vamos denotar o domínio por essa terminologia aqui, dom f, significando o domínio da f. Nesse caso, é o conjunto dos reais, conforme nós vemos daqui. Contradomínio aqui, vamos denotar como cod f.
também é o conjunto dos reais, conforme a gente vê especificado aqui na notação utilizada. E a imagem, nesse caso, é o intervalo fechado em 0 mais infinito, ou seja, o conjunto dos números positivos, incluindo o número 0. Por quê? Porque pegando o número real x, o quadrado dele é sempre maior ou igual que 0. Seja f a função cuja regra é dada por f de x raiz de x mais 4. Aqui, como especificado, nós vemos que o domínio da função é o intervalo fechado 0, 5. E o contradomínio, também especificado aqui, é o conjunto dos reais. Para determinar a imagem da função f, nós fazemos a seguinte análise. Sendo o domínio da função f o intervalo fechado 0, 5, então nós sabemos que o x é maior ou igual que 0, menor ou igual que 5. Então, somemos 4 aos membros dessa inequação. Então a gente tem ou seja, que x mais 4 é maior ou igual que 4 e menor ou igual que 9. Como essas quantidades são positivas, a gente pode tirar a raiz quadrada de todos os membros aqui, o que nos dá então que 2 é menor ou igual que raiz quadrada de x mais 4, que é menor ou igual que 3. Então a gente vê que quando x varia de 0 a 5, f de x, que é a raiz de x mais 4, vai variar entre 2 e 3. Ou seja, nesse caso, a imagem da f é o intervalo fechado 2, 3. Observação. Seja f de x uma função real de valores reais, especificada somente pela prescrição da regra f de x, ou seja, não se fixa a priori o domínio da f. Nesse caso, adota-se a seguinte convenção. O domínio da f consiste no conjunto de todos os números reais para o qual a regra f de x está definida. Exemplo. Seja f a função cuja regra é f de x igual a raiz quadrada de x mais 1. Então, seguindo essa convenção, o domínio da f consiste em todos os números reais x para o qual nós podemos calcular f de x, ou seja, a raiz quadrada de x mais 1. Só que isso nos obriga a ter x mais 1 maior ou igual que 0, ou equivalentemente, x maior ou igual que menos 1. Então, para esse exemplo, o domínio da f, seguindo a convenção, corresponderia ao intervalo fechado menos 1 mais infinito. Seja f de x igual a raiz de x menos raiz de x. Então, nesse exemplo, temos que calcular essa raiz de x aqui. Então, esse termo aqui nos obriga x ser maior ou igual que 0.
Mas existe uma outra raiz, que é a raiz de x menos raiz de x, ou seja, para que essa raiz exista, x menos raiz de x tem que ser maior ou igual que zero. Então vamos trabalhar com essa condição aqui. Isso aqui é equivalente a x maior ou igual que raiz de x. E raiz de x aqui é positivo. Então, temos x maior ou igual que a raiz de x, que é maior ou igual que zero. Então, elevando ao quadrado isso aqui, nós temos x2 é maior ou igual que x. Então, isso aqui eu posso ainda olhar dessa forma. E a gente vê então que você tem x2 menos x, polinômio do segundo grau. A gente sabe que para analisar o sinal de x2 menos x, a gente primeiro acha as raízes. Nesse caso, é imediato fatorando, que as raízes são 0 e 1. E o coeficiente do x2 é 1, ou seja, positivo. Então ela tem concavidade para cima, ou seja, as raízes 0, 1 marcadas aqui. O polinômio, então, x2 menos x é 0 para x igual a 0 e x igual a 1. E como ele tem esse aspecto aqui, então ele é positivo para x menor que 0, negativo para x entre 0 e 1, e novamente positivo para x maior que 1. Então, a condição de que x2 menos x seja maior ou igual que 0, nos dá x menor ou igual que 0 ou x maior ou igual que 1. Ou seja, x2 menos x maior ou igual que 0, seja positivo ou 0, significa que x está nessa faixa aqui, incluindo 0, ou nessa faixa aqui, incluindo 1. Mas nós temos duas condições, porque também vimos que o x tem que ser maior ou igual que 0. Então, considerando essa condição, x maior ou igual que 0, e essa segunda condição que está aqui, ou seja, x menor ou igual que 0, ou x maior ou igual que 1, então a gente está fazendo uma interseção dessa faixa de valores com essa aqui. Ou seja, fazendo uma análise aqui, para ter certeza, a gente representa a faixa na reta real correspondente a x maior ou igual que 0. Então, 0, x maior ou igual que 0, seria toda essa parte representada aqui. E agora a gente representa essa outra faixa de valores para x na reta real. Então a gente tem 0, aqui, x menor ou igual que 0 corresponderia a essa faixa aqui. E depois, x maior ou igual que 1. Então, isso aqui corresponde a essa região dada por essas duas condições. Então, a interseção dessas duas faixas aqui, na verdade, nos dá aqui a gente tem essa interseção que vai do 1 em diante, mas também incluiria aqui o 0. Ou seja, a interseção dessa faixa aqui com essa nos dá o 0 e o 1 e todos os valores maiores do que 1. Ou seja, encontramos nesse caso que o domínio da f corresponderia a 0
união com o intervalo representado aqui, ou seja, fechado em um infinito.